Estamos aqui no nosso programa de domingo da Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec e hoje temos um convidado irreverente para tratar de um tema muito gostoso de se ouvir, que é no multiverso da luz e da risada. E hoje quem está com a gente é Léo Ritter. Bem-vindo, Léo. Muito obrigado, adorei esse nome, multiverso, um negócio meio Marvel, né? Legal, adorei. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Vamos bater um papo legal agora, gostosinho, sobre espiritualidade e bom humor. Isso aí. A gente tem um convidado muito especial. E se você aí acredita em espírito e ainda sabe que naqueles tropeções dentro dos passes espíritas é o teu obsessor que está tentando fugir, esse é o cara que vai tirar todas as suas dúvidas a respeito disso. Hoje a gente tem aqui, para falar um pouquinho com a gente a respeito de tudo isso, Léo Ritter. Oi, Léo, bem-vindo. Olá, tudo bom? Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Quero bater esse papo aí com vocês, um papo espiritual, mas com riso, né? Com graça. Então vamos fazer essa entrevista maravilhosa aí. Será que o obsessor veio? Ele tá sempre comigo, ele não sai. Não, ele tá sempre comigo. Sério? Tá sempre comigo, não sai do meu lado. Às vezes ele chama até mais amigos, eu fico parecendo um megazord de obsessor, sabe? Mais de um em cima, tô te falando. Meu Deus, as costas até ficam corcundas daí. Dói as costas um pouquinho. Então, Léo, vamos falar um pouquinho, né? Quando foi que aconteceu de você perceber que dava para colocar espírito, obsessão, doutrina, tudo junto e ainda fazer comédia? Sim, eu sempre frequentei o centro espírita, né? Desde os 4 anos de idade. A evangelização, mocidade, juventude, então eu passei por esse período de crescimento, né, eu cresci dentro de uma casa espírita, fui criado dentro de uma casa espírita, então eu sempre tive comigo essa gratidão pelo espiritismo, né, porque o espiritismo mudou a minha vida porque, eu até conto no show isso, porque eu sempre fui uma criança muito envergonhada, né, eu tinha até dificuldade de conversar com os outros jovens, de fazer amizade, e através da oficina de teatro da casa espírita que eu fui me soltando, eu fui aprendendo como perder essa timidez, a conseguir falar com as pessoas, a conseguir falar as minhas ideias, e aí sim a gente começou a fazer mais amizades. Então eu digo que o centro espírita mudou a minha vida, e eu sempre tive isso dentro de mim, essa forma de querer, como gratidão, fazer um trabalho na casa espírita. E em 2014 eu e meu irmão, a gente fundou a companhia teatral chamada Irmãos Ritter, porque a gente sempre frequentava eventos de juventude, a gente via que faltava alguma coisa que falasse a linguagem do jovem, né? O jovem espírita hoje, ele vai nos eventos de juventude e às vezes, quando a gente para pensar, não tem tanta coisa pro jovem assim, né? Tem uma sketch teatral, mas daí tem uma tarde inteira de palestra e uma outra oficina um pouquinho mais séria e mais uma palestra. E às vezes a gente sabe que o jovem, ele não gosta, né, de ficar sentadinho na cadeira. O jovem gosta de dar ideia, o jovem gosta de falar, de ficar à frente dos projetos. E eu não tô aqui falando mal da palestra de jeito nenhum, tá? A palestra é um trabalho incrível, ele tem que existir e ele tem que continuar no meio espírita. Mas tem que existir outros trabalhos voltados para o jovem, sabe? E foi aí que em 2014 eu e meu irmão, a gente fundou essa companhia justamente para fazer peças teatrais de comédia espírita. Então a gente criou o nosso roteiro com tudo que a gente tinha aprendido nesses anos todos de mocidade espírita, com muito bom humor, entregou na mão de gente da casa, ele autorizou, e a partir daí as apresentações começaram a acontecer, e a gente, no início, a gente estava bastante receoso com isso, né, porque a gente foi criado no meio espírita, sabe, que às vezes existem pessoas que acham que não pode ter comédia no espiritismo, não pode ter humor e religião, mas a partir do momento que a gente veio com esse trabalho, a gente viu que começou a crescer, as pessoas começaram a dar risada, porque a gente sabe que o riso, ele muda a nossa vida. O riso, ele tá no nosso dia a dia, a gente emana energia positiva, então ver que esse trabalho foi crescendo através do riso, e através do riso a gente foi tocando o coração das pessoas com o espiritismo, foi muito bacana e muito emocionante ver isso acontecendo. Então é a nossa contribuição para a doutrina, para fazer a doutrina crescer mais, fazer ser conhecida por cada vez mais pessoas, e fazer com que o movimento do jovem volte a ser ainda maior, sabe? Porque a gente sabe, quando a gente para estudar o espiritismo, a gente que está dentro da casa espírita, a gente sabe que o movimento do jovem está decaindo aos pouquinhos, né? Então a gente precisa de um trabalho que fale a linguagem deles, que venha para fazer esta mudança, essa renovação. Então, quando eu vi o trabalho crescendo com a comédia espírita, eu fiquei muito grato e muito feliz. Muito bom, é um trabalho muito bonito, né? Na verdade, a ideia de trazer os jovens para o movimento espírita é muito enobrecedor. Parabéns por isso, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E aproveitando, já que você é um criador de conteúdo, você está aí no Instagram, @LeoRitter, então sigam se vocês ainda não sigam ele.
E me diz uma coisa, se o Chico tivesse Instagram, você acha que ele ia virar teu seguidor? Ou você acha que ele ia psicografar uma mensagem para você dizendo, meu filho, cuidado com as suas piadas? Olha, eu já pensei nisso, tá? Eu fico pensando nisso às vezes. Eu penso, nossa, o Divaldo, ele tava aqui com a gente encarnado até pouco tempo, né? E eu ficava pensando, nossa, será que ele, se ele visse um vídeo meu, será que ele ia gostar? Será que ele ia me dar uma mensagem positiva? Eu cheguei à conclusão que sim. Porque o Divaldo era um espírito que ele utilizava muito humor na palestra dele, né? A palestra dele, sim, trazia uma mensagem muito positiva, mas ele falava de uma forma leve, ele dava risada, e o Divaldo era aquela pessoa que ele sabia utilizar o bom humor nas falas dele. E eu acredito que o Chico Xavier também, ele sempre foi essa pessoa que sempre amou a todos, sempre foi aquele espírito leve, tratava tudo com muito amor, com muito carinho. Eu tenho certeza que se o Chico estivesse aqui com a gente, ele iria gostar do trabalho, ele ia ajudar a divulgar, e só de pensar nisso eu fico muito emocionado, porque é um trabalho que, ao mesmo tempo que a gente fala de graça, ele é um trabalho muito sério ao mesmo tempo também, né, porque o espiritismo é uma coisa séria. Então eu acredito que se ele estivesse hoje em dia aqui, ele ia ter que, ao mesmo tempo que ele ia apoiar esse trabalho, ele ia ter que saber que a rede social hoje em dia é o que a gente precisa usar, a gente precisa utilizar a rede social. Então eu tenho certeza que ele também ia dar um jeito de utilizar a rede social para divulgar a doutrina. Imagina o Chico Xavier saindo numa página de fofoca. Chico Xavier é visto em Copacabana lendo o Evangelho. Imagina lá na página de oficina. Maravilhoso, né? É muito incrível. Eu acho que com certeza ele ia gostar sim. Ah, com certeza, né? Uma pessoa que trabalhou uma vida toda em busca da doutrina, de trazer a doutrina, né? Divulgar a doutrina, e sempre quis trazer a mocidade para a doutrina, com certeza ele ia ser muito apoiador de todos esses movimentos com conteúdo, né? Muito importante a gente lembrar que o conhecimento, o estudo, ele precisa estar por trás de tudo isso que vocês fazem. Como você disse, é uma coisa muito séria, né? E aí, aproveitando essa coisa de humor, essa coisa do seu stand-up, que você leva aí Brasil afora, ensinando um pouquinho dessa doutrina para quem não conhece, para diferentes religiões. Qual foi o teu palco mais maluco? Alguma coisa que aconteceu em alguma casa espírita que de repente teve uma manifestação, alguma visão em algum momento? Conta pra gente, Léo. Cara, tem uma história que ela eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu estava em Curitiba, apresentando num comedy club, e a plateia estava todo mundo curtindo, todo mundo rindo muito, o show estava maravilhoso. Em um determinado momento, uma pessoa da primeira fileira começa a passar mal, e eu não sabia o que fazer, eu fiquei nervoso na hora, eu pedi ajuda dos garçons para ver se alguém ajudava a pessoa, e ela realmente passou mal, ela teve um mini infarto, eu acho, talvez, e aí o show parou. Eu não sabia o que fazer, fiquei nervoso pra caramba, o que eu faço? Eu sei que no momento, assim, as pessoas começaram a ajudar a senhora ali, e aí eu deixei o microfone no palco e falei, pessoal, eu vou dar uns 5 minutinhos de intervalo pra senhora ser atendida, e depois eu volto. Aí eu fui pro meu camarim, eu fiquei esperando, torcendo e orando para que ela estivesse bem. Aí depois veio a ambulância, aí vieram as pessoas nos acalmar, ó, tá tudo certo, ela foi pro hospital, tá tudo bem, ela já tá lúcida, já tá conversando com todo mundo. Graças a Deus deu tudo certo com ela, mas aí ficou aquele negócio, né? Como é que eu vou voltar a fazer show de humor, sendo que alguém passou mal no meio? Então tava aquele clima estranho, né? Aquele clima de todo mundo tá preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, não tava nem na metade do show ainda. Como é que eu vou continuar com esse show, cara? Como é que eu vou continuar? Aí eu fiz minha oração, me concentrei, voltei pro palco. Quando eu voltei tava aquele clima, né? Aquele clima tenso. Aí meu Deus do céu, será que as pessoas vão rir da piada de novo? Aí eu quebrei o clima ali, já entrei já falei, pessoal, ela tá bem, tá tudo certo, não houve um desencarne aqui no show, até porque até ia ser bom, né, falar que o show, alguém morreu de rir, né, no show. Mas eu fiz piada, a galera riu muito, a moça tava bem, a família ficou bem, a família curtiu o restante do show, então foi muito maravilhoso, o pessoal riu mais ainda, ficou ainda mais feliz, então foi definitivamente algo que aconteceu que foi muito diferente dos outros que aconteceu. Uma outra história também bacana, mas isso não era com humor espírita, tá, porque eu faço comédia há mais de 10 anos, e eu já apresentei em diversos lugares, olha, até de bar que ninguém ficava quieto, todo mundo falava, ninguém prestava atenção, já apresentei em lugares que não tinha uma luz boa, ou alguém teve algum momento que ria demais e falava demais, e as pessoas, né, não conseguiam prestar atenção em mim, mas teve um show que eu fui apresentar numa faculdade lá em Porto Alegre,
como é que era o show? A pessoa entrou em contato comigo e falou, Léo, tu vai apresentar um show aqui na faculdade pros jovens. Eu falei, não, ótimo, vou fazer lá pra galera rir. Só que chegando lá, a moça falou assim, Léo, como é que vai funcionar? A aula era de noite, tá? Vai acabar a aula aqui às 9 horas da noite e tu vai fazer esse show pra galera. Só que é o seguinte, só vai ficar quem quer. Quem for embora, quem quiser ir embora, vai embora. E aí as pessoas vão sair da aula e vai ter uma mesa com salgadinhos enorme no meio do salão, as pessoas vão comendo, quem quiser senta e assiste. Tu acha que alguém ficou pra assistir? Não, mas o show no meio da comida não tem como acontecer. Então as pessoas foram saindo da aula e foram indo na mesa pegar e eu fazendo a piada ali pra ninguém, entendeu? Ninguém tá prestando atenção em mim. Claro, porque o jovem quer, tem fome, quer ir embora pra casa, já tava tarde, 9h30 da noite. Ou seja, eu fiz o show pra ninguém, eu fui fazendo a galera passava, pegava comida, pegava lanche e ia embora. Então, olha, ser comediante é uma coisa muito difícil. Tem muita gente que fala, faz a pessoa rir muito fácil, né? Vai lá fazer rir. Não, mas a gente passa por cada coisa complicada, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando, né, às coisas que vão acontecendo e vai se preparando para saber como lidar com as situações, né? Por exemplo, se eu tivesse mais experiência naquele momento, talvez eu conversasse com alguém, entendeu? Conversasse com o pessoal, vem cá, senta aqui pra prestar atenção, né? Eu só fiz o meu show e a galera indo embora, entendeu? Então, quando a gente tem mais experiência, é melhor pra gente lidar com diversas situações. Sim, com certeza, né? Ou descia comer um salgadinho e chamava o pessoal para fazer parte daquele bate-papo. Mas a vantagem de ser um comediante espírita é que, além dos encarnados, você também palestra para os desencarnados. Então, mesmo que os encarnados não estejam ali à tua vista, você sabe que tem muita gente te assistindo. Exatamente, eu gosto de falar assim, ó, o bom de ser comediante espírita é que todo show que eu faço tá sempre lotado. É isso aí. Desencarnado, sim, mas também ninguém precisa saber dessa parte aí, né? Esse é o caminho mesmo, né? E aí me diz uma outra coisa, você já teve algum episódio nos teus shows que a pessoa foi do extremo do riso ao choro convulsivo? Numa catarse espiritual? Já aconteceu, sim, porque eu sempre me preocupei desde o início do show de fazer com que eu passasse uma mensagem. Ao mesmo tempo que tu vai lá dar risada, tu vai também carregar uma mensagem consigo, né? Tu vai sair lá leve, eu gosto de passar uma mensagem. Então, no final do show, geralmente as pessoas acabam se emocionando muito, né? No show. Só que às vezes, como... principalmente neste show, a Comédia Segundo o Espiritismo, eu falo sobre família, eu falo sobre perda de pessoas que a gente não tem mais do nosso lado, que já retornaram à pátria espiritual. Então esse é um momento que mexe muito com as pessoas. Então às vezes tem pessoas que recentemente perderam algum ente querido e se sentem muito tocadas, né, com aquele momento. Então já aconteceu assim da pessoa ficar bem emocionada, mas nunca vai me atrapalhar. Esse momento nunca vai atrapalhar, porque esse momento é um momento que realmente é para tocar o coração das pessoas. Então se tu se emocionar é porque aquela mensagem era para vir para ti no momento certo, né? Então na hora da foto é aquele momento do final do show que as pessoas vêm conversar um pouquinho mais comigo, que a gente fica um pouquinho mais íntimo, a gente conversa um pouco. Então é nesse momento que as pessoas contam as suas histórias. Eu vim aqui no teu show, meu pai desencarnou há 2 semanas, eu senti que essa mensagem foi para mim. Então a pessoa que se emociona muito me abraça e eu tento reconfortar da melhor maneira possível, né? Tentar dar uma palavra de amor e carinho. O importante é a gente saber que nós somos espíritos imortais, né? E todo mundo, nós vamos nos ver um dia novamente. Então é importante saber que os nossos entes queridos estão olhando pela gente em algum lugarzinho aí. Então eu gosto de deixar esse conforto e dar um abraço sempre com a pessoa, né? Muito bom. Como disse Jesus, ele vai primeiro e prepara a casa para a gente, né? Isso. E os nossos familiares não devem ser muito diferente disso, né, Léo? Exatamente. Eles chegam primeiro, preparam a casa para receber a gente quando chegar a nossa hora. Perfeito. Não vejo a hora de encontrar aquele bolinho de chuva lá da vovó. Imagina, olha já aí, pensou? Que delícia. De chuva, e me diz uma outra coisa, Léo, você, criador de conteúdo, humorista, tira tantas risadas de tantas pessoas, em algum momento, alguma das tuas piadas você ficou na dúvida sobre colocar no show, colocar na apresentação, e daí na hora foi tipo assim, vai assim mesmo, e se der certo deu, se não der, vamos ver como é que vai ser? Na verdade é assim, ó, como nós estamos tratando de vamos dizer, uma doutrina, né, uma crença das pessoas, eu acredito que eu tenho que ter um cuidado muito maior do que um outro comediante tem, né? Porque o que é a comédia, né? Os humoristas vão lá, escrevem um texto e vão lá testar para ver se a galera vai rir ou não. Eu já tenho que ter um cuidado muito maior, porque eu estou falando de espiritismo, então tem que ter muito estudo por trás. Além do estudo da comédia, tem que ter o estudo do espiritismo para não passar nenhuma informação errada, né? Para não passar nenhuma informação que
não seja para a pessoa naquele momento, né? Tem muita gente que acha assim, quem não foi assistir o show ainda, às vezes acha, será que o Léo, ele tá debochando do espiritismo? E eu mostro que não, eu não estou debochando do espiritismo. Se tu for no show, tu vai ver que eu estou divulgando a doutrina através do bom humor. Então tu vai no show, tu vai se identificar com as situações do cotidiano de um espírita, tu vai se identificar com as minhas imaginações, né? No show eu gosto de imaginar como é que seria se existisse uma TV no plano espiritual com programas que a gente tem aqui na Terra, só que na versão espírita. Então a gente faz esse momento para a pessoa usar da imaginação. Então tem que ter um estudo muito grande por trás. Eu sempre, quando eu vou escrever alguma piada nova, alguma coisa, eu sento, eu faço um roteiro, eu estudo direitinho para não causar nenhum desconforto na pessoa, para não ofender ninguém, para fazer uma piada bem leve mesmo. Então não acontece isso de, vamos lá ver, vou fazer desse jeito mesmo. Não, eu sempre paro e penso bastante antes de fazer uma piada. Inclusive a gente já está criando um novo show. Esse show, a Comédia Segundo o Espiritismo, é o último ano dele. No ano que vem a gente já está criando um novo show para trazer e começar a rodar as cidades desse Brasilzão de novo. Muito bom. Então tem muito estudo por trás, hein, pessoal? É um trabalho sério. Não é chegar lá e só tirar risada de todo mundo, custe o que custar, né, Léo? Exatamente. E com certeza com esse fundo de trazer os ensinamentos da doutrina dos espíritos, né? E aí me diz uma coisa, você já comentou aqui que tem esse momento de que você toca as pessoas, que você já teve lágrimas no teu show. Teve algum depoimento aí no show, dentro do teu Instagram, o pessoal te chamando no direct, que foi algo que te marcou muito, do tipo assim, mudou a minha vida, você me transformou. Você já trouxe aqui que você leva muitas pessoas à doutrina, as pessoas sentem vontade de conhecer, de frequentar uma casa espírita, mas algo te emocionou mesmo assim, que tocou fundo? A gente se emociona muito quando a gente vê que a gente consegue mudar a vida das pessoas através de um simples vídeo publicado, né? Isso é muito emocionante, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, nós que trabalhamos com a internet, e a gente se preocupa sempre em criar conteúdo, né? A gente posta um vídeo na segunda, a gente já começa a pensar no vídeo da terça-feira, a gente já começa a pensar no vídeo da quarta-feira, como a gente vai fazer para editar, para gravar. Então a gente está sempre naquela correria, assim como todo trabalho, né? É assim o nosso trabalho, né? Quando a gente tem trabalho de carteira assinada, ou tem alguma loja, alguma coisa, é assim. A gente vai pensando cada dia que passa e é sempre... às vezes a gente não consegue ter aquele tempinho para descansar, né? De tanto trabalho, de tanta atividade que a gente tem para fazer. E comigo é assim também. É sempre muito trabalho, a gente acaba não pensando nas pessoas que estão assistindo nosso conteúdo, né? E quando alguém vem me chamar no meu direct, no Instagram, nas mensagens ali, é muito legal que a pessoa vem falar, Léo, eu tava vivendo um momento muito triste, um momento de depressão, de profunda tristeza, nada me tirava da cama, mas a única coisa que fazia eu dar risada eram os teus vídeos me ajudaram a conseguir me reerguer novamente, a sair da tristeza, e isso não tem dinheiro que pague nesse mundo. É para isso que a gente está fazendo nosso conteúdo, é para melhorar o dia das pessoas, é para fazer elas darem risada, e às vezes na correria do dia a dia a gente não lembra o quanto o nosso trabalho é importante, sabe? Então esse tipo de mensagem que eu recebo é muito gratificante para mim, é muito gratificante, eu fico muito emocionado, muito com esse trabalho, é muito legal. Que legal. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Esses dias eu acompanhei, vocês estão aí viajando pelo mundo afora, vocês estavam em São Paulo, e de repente, do nada, você posta, pô, do nada, obviamente não, né, pessoal, se ele está dizendo aqui que tem todo um planejamento, mas de repente eu vejo lá um vídeo de você tentando atravessar uma rua, só que o obsessor não veio, não. Aí veio teu protetor, não foi? Entendeu? Que diferente. É isso, viu? Porque eu ia até falar pra você trabalha tanto com o obsessor e o protetor, você tem que botar ele no foco também, né? Tem os dois, tem que ter o protetor e o obsessor, né? Não pode só ter a energia negativa ali, né? A gente fala que o amor transforma, né? O que é o mal? É a ausência do bem, né? É aquele negócio. Então, a gente precisa ter os dois lados, né? Ao mesmo tempo que a gente está representando o espírito inferior, a gente fala sobre o espírito superior, né? O espírito de luz que está ali nos ajudando. Então, acho que tem que ter essas duas figuras. Isso aí, muito bom. E aí, me diga uma coisa, né? Houve um momento que teve um estalo e que você tomou ciência da tua missão espírita, do teu planejamento reencarnatório? Sim. Como eu disse para vocês, em 2014 que eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar com o espiritismo, a realmente querer contribuir, fazer essa peça teatral que a gente rodou em diversas casas espíritas, mas ao mesmo tempo que, isso até é uma coisa que eu não falo muito, que é sobre a minha vida fora do espiritismo, né?
ao mesmo tempo que eu apresentava as minhas peças teatrais na Casa Espírita, eu tinha um sonho de trabalhar com a comédia, de viver da comédia, né? Eu queria que isso fosse o meu trabalho mesmo. Enquanto eu apresentava as minhas peças teatrais na Casa Espírita, eu me apresentava em comedies clubs lá no Rio Grande do Sul, ia lá fazer o meu textinho, nada a ver com o espiritismo, fazia o meu texto lá de humor, e sempre procurava show para fazer, porque na minha cabeça não era possível eu viver da comédia espírita, né? Era só aquele trabalho ali e eu fazia a outra apresentação lá na Casa Espírita. Então eu buscava aquilo lá, pô, esse aqui eu quero que seja meu trabalho, eu buscava aquele trabalho. Só que ao longo desses anos todos, desses 10 anos, eu senti Jesus falando comigo, eu senti a espiritualidade me mostrando que o meu caminho não era esse, o meu caminho era fazer a comédia espírita, era contribuir com o espiritismo, com a comédia que já vinha comigo. Então aconteceu esse estalo de falar assim, Léo, olha o que você está fazendo, para de insistir nisso aqui, para de insistir em fazer show fora da Casa Espírita, o teu lugar é lá, é fazer a comédia e o espiritismo juntos. Então quando eu senti Jesus me tocando, eu senti a espiritualidade conversando comigo e me mostrando o caminho, foi aí que tudo fez sentido para mim, tudo fez sentido e eu comecei a voltar o meu foco 100% para a comédia espírita e o nosso trabalho vem crescendo cada vez mais, graças a Deus. Muito bom. Até fiquei emocionada agora, pessoal, porque esse Jesus tocar é algo que acontece conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que a gente não presta atenção, né, Léo? Exatamente. Ele está o tempo todo, ou ele, ou a sua pleiade de espíritos que está aí para nos orientar, para nos relembrar do nosso planejamento, e a gente não liga para nada disso. A gente, quando vai ver, já está na hora de deitar na cama, faz aquela oração, dorme no meio da oração, você mesmo traz isso pra gente, né, nos teus shows. Sabe aquela hora que a gente deita para orar e no meio da oração a gente já apagou e a gente não ouve isso. Então eu acho que a gente pode deixar uma lição aqui para o pessoal que está acompanhando essa entrevista. Pessoal, prestem mais atenção nessas inspirações, nesses toques maravilhosos que a vida nos dá. Quando a gente estiver indo por um caminho que está dando tudo errado, repensa, reprograma, né? Será que é aquele caminho que eu tenho que seguir? Será que não tá dando tudo errado para mim? Porque não é isso, é outra coisa. Então a gente não pode ficar sempre sofrendo. Ah, tá dando tudo errado na minha vida. Por que tá dando tudo errado? Mas é porque logo lá na frente vai vir uma coisa boa. Vai te mostrar que aquele não é o caminho que tu tem que seguir, é outro. Então a gente precisa estar atento aos sinais e não se desesperar quando tudo dá errado. Se está dando tudo errado para ti hoje, pode ter certeza que aquilo ali não é para ti e lá na frente tu vai se encontrar nesse teu caminho de luz. Muito bom. Caminhando para o nosso encerramento, infelizmente, né, porque o tempo é ouro na vida desses rapazes produtores de conteúdo, me diz uma coisa, se hoje você pudesse tomar café com alguém importante da doutrina dos espíritos, qual seria a tua escolha? Olha, seria o Chico. Chico? Seria o Chico Xavier. Bom, todo mundo sabe a grandiosidade dele, né? Tudo que ele fez pela gente, era um espírito incrível. Ele era esse espírito que eu gostaria de conversar, sabe? Porque esse meu trabalho, eu sinto que eu não gosto muito de eu falar, porque né, às vezes parece que eu estou falando do meu próprio trabalho, mas eu sinto que é um trabalho muito importante, sabe? Eu sinto que é um trabalho que vai fazer a diferença, que vai fazer o espiritismo ficar mais leve, que vai fazer o espiritismo ter cada vez mais pessoas na Casa Espíritas. Então eu gostaria de conversar com ele e eu só queria perguntar para ele assim, tô fazendo certo? Só para ele me dizer sim, tá fazendo certo. E eu continuar nesse trabalho. Então ele era a pessoa que eu gostaria desse abraço, sabe? De me sentir acolhido. Bom. Bom, tivemos aqui hoje com Léo Ritter, comediante, humorista espírita, que cedeu um pouquinho do seu tempo para poder trazer para a gente um pouco de como tudo isso acontece nos bastidores, né, Léo? Que é uma coisa muito mais séria e mais importante do que o que vocês imaginam. Léo tem um objetivo específico e sempre focado, que é em
expandir a doutrina dos espíritos, é levar ela para as pessoas que ainda não conhecem, tentar desmistificar um pouco de tudo isso que é falado sobre a doutrina dos espíritos, mesa branca, umbanda. Ele também traz com irreverência, estive no show dele, viu, pessoal, estou falando com propriedade, ele traz com muita irreverência esse abraço, esse acolhimento para todas as pessoas que lá se encontram. No show tem pessoas de 10 anos até 70, 80 anos, então é para todo mundo. Quem ainda não curtiu, acessa aí as redes do Léo Ritter, vocês vão ver a agenda de show deles, ele todo momento está aí passando pelo Brasil todo, viu, pessoal? Ele não fica só aqui ou só ali, ele vai pelo Brasil todo. Esses dias esteve num congresso, se encontrou com Haroldo, com nomes assim que o espiritismo tem aí, grandes nomes ainda, né? Mesmo não estando mais aí com o Chico, mas a gente tem grandes nomes que estão ajudando nessa expansão e nessa divulgação da doutrina. Léo, muito obrigado. Agradeço. Eu não sou Chico Xavier, mas eu posso te dizer que enquanto está dando tudo certo, a tua alegria está presente, porque eu percebi no teu show o quanto você se diverte com o que você está fazendo. E o momento em que você traz a seriedade para aquele show, a gente vê o quanto você está comprometido com o estudo, com o aprendizado. Enquanto isso estiver aquecendo o teu coração, tá tudo certo. Maravilhoso. Esse é o caminho. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Obsessor, teu espírito protetor, né? Que eles estejam sempre com você. Obrigado mesmo pelo teu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho, tá? Eu fiquei muito feliz. A casa de vocês, a Casa Espírita aqui, maravilhosa, tá? Tem tecnologia que o pessoal usa, equipamento de som, tem o palco, tem uma luz incrível, então cada vez mais que a gente possa fazer o movimento espírita ficar mais engajado, que as casas espíritas possam usar a tecnologia, possam usar as redes sociais, e muito obrigado por essa palavra, que eu sei que eu gosto muito de receber o feedback das pessoas, porque é aquela força que nos dá, né? Olha, você está no caminho certo, está conseguindo fazer com que o movimento espírita fique mais leve. Então, agradeço muito por essa palavra e agradeço pelo convite de conversar aqui com vocês. Obrigado. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista do domingo com o Léo Ritter. Se vocês ainda não seguem ele nas redes sociais, por favor, @o Léo Ritter, hein? E vamos conferir a agenda dele e participar das apresentações. Vai lá, vai lá.